Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E Spotify tem novidade. Agora estou lançando todos os episódios que estavam no YouTube para o Spotify. Tá falando que eu tô maluco? Teve um rapaz que falou: Nossa, Renato, hoje subiu 10 entrevistas do Spotify. Você tá doido? São 150 entrevistas que tem que subir até dezembro. E gratidão a você que votou na Natação Criativa e a gente foi eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Em gratidão, todos os episódios estarão aí no Spotify, que vocês pedem tanto. Para mim é ruim, né? Porque o YouTube me remunera, o Spotify não, mas vou mandar aí para vocês. E hoje é um assunto muito importante. Vamos falar sobre desempenho de professores e estagiários, como oferecer o feedback constante para eles no dia a dia e como lidar com as reclamações que vêm dos pais, avós. Tudo isso que eu trouxe a especialista para falar no assunto. 16 anos de companhia atlética, começou estagiária, professora, virou coordenadora. Patrícia Benhossi, muito obrigado pela presença, Pati. Obrigada a você pela oportunidade aqui de fala. Vou contar um pouquinho do meu dia a dia, das minhas experiências, do que eu faço lá para tudo acontecer da melhor forma. E também tem aqui ao meu lado, Bruno Herbolato, que tava fugiu um pouco aí do Gestora Deriva essa temporada. Problemas familiares, mas voltamos, né, Bruno? Voltamos com tudo, né? O desafio da vida, ser pai, não é brincadeira, não. A gente descobriu em 2025 isso, mas estamos juntos aí. E muito bom voltar com esse peixão que você fisgou aí e conseguiu pescar para trazer para dentro do nosso barco e botar para você, gestor, que está aí sempre nos acompanhando, assistindo o nosso, para sair dessa deriva, desse oceano gigante que é a gestão do departamento aquático. Então a Patrícia vem hoje aí com muita experiência, muita bagagem, são 16 anos atuando desde ali, do primeiro passinho, que é o estagiário, até se transformar nessa gestora exemplo que se destaca na pós-graduação, né? Que o Renato fisgou ela e trouxe aqui pra gente. Lembrar, Rê, que por 4 votos você ganhou, a gente ganhou esse prêmio aqui. Então, agradecer cada um de vocês, essa audiência. Muito obrigado pelos votos e por estar aqui com a gente, buscando esse conhecimento. E, Patrícia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote, de natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios para piscina, vestiários. Tenho certeza que a Patrícia utiliza os materiais da Flote, super duráveis, com ISO 9001, com polo dentro da USP, testando cada material que chega na borda da piscina. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, desde 1996, uma ONG sem fins lucrativos. Se você quer fazer parte e ser voluntário Sobrasa, acesse sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito de camiseta, boné, gibi e seja mais de 18 mil voluntários pelo Brasil, mais de 17 ações diárias. Faça a sua ação aí na sua região, como a Natação Criativa faz aqui em São Paulo. A Sobrasa não, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Vai ser pauta hoje nesse tema hoje de podcast, falando sobre a importância de você se capacitar e ter treinamento constante no dia a dia. O aplicativo da Swintrack que te auxilia no dia a dia, monitorando toda a evolução e tem todos os dados na palma da sua mão. Para você que é gestor, tenho certeza que a parte lá nos corredores da companhia, o pai para ela, mas o meu filho, não sei o que, você tem que ter aqueles dados na hora ali, na palma da sua mão. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina e metade do preço dos concorrentes. Você está precisando de uma metodologia? Achou. Entra no Instagram, Metodologia Raizo, que você acabou de achar a sua metodologia. E a WL Salvamentos Aquático, Bruno, antes da entrevista começar, falou: Renato, estou precisando de profissionais para o meu condomínio. Então, você que está com dificuldade, tenho certeza que a parte também está achar profissionais qualificados, recepcionista, segurança, bombeiros, salva-vidas, o que você precisar, a WL já entrega o profissional qualificado e treinado aí para você, academia, clube ou até mesmo condomínios. Entre em contato no 11 982 715497. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Paty, muitos gestores que sentam nessa mesa aqui comentam com a gente a dificuldade de permanecer com os professores performando a um período longo. Como você mantém essa performance dos seus profissionais? Olha, é difícil, né, você manter um profissional engajado, motivado, com aquela vontade de trabalhar, de estar ali no dia a dia. Mas primeiro passo, a gente tem que amar aquilo que a gente faz, tem que gostar daquilo que faz, né? Eu falo assim, você quer trabalhar com criança? Então você tem que gostar de criança.
quer trabalhar com natação, tem que gostar de entrar na água. Então, assim, é importante. O primeiro passo é gostar do que faz, né? E para a gente motivar, engajar ainda mais esse colaborador, nós precisamos dar, como que eu posso falar, suporte para ele, né? Para ele, para o dia a dia ali, ajudar com as estratégias de aula, passar, olhar, dar aquela avaliada na aula, conversar, feedback constante. Quando tá bom, elogiar, falar, olha, que legal a proposta que você fez hoje, né? A sua criatividade dentro da aula, o seu desempenho. Se não tá legal, ter essa conversa também, que é importante a gente falar quando Hoje. não tá legal, e vou te ajudar a ajustar com alguma estratégia, fornecer os treinamentos dentro da unidade, oferecer cortesias de cursos quando, né, quando a gente tem essa oportunidade, alguns treinamentos que tem de outros departamentos lá também. Então, assim, dá todo o suporte que ele precisa para se desenvolver enquanto profissional, para ajudar a motivar e ele se desenvolver não só lá dentro da nossa academia, mas por aí, né? Já vou começar, tá? Vamos, já vou começar então. Você tem medo do teu pupilo voar pro mercado? Olha, o medo a gente sempre vai ter, né? Tem o receio, mas que quando eles chegam para falar, olha, Paty, infelizmente vou ter que sair, o que que eu sempre falo? Eu fico triste por perder um profissional como você, mas fico feliz por essa oportunidade que você está buscando aí fora. Porque de repente ele quer fazer uma outra coisa, ou uma proposta muito legal, que é recusável. Eu tento uma contraproposta, óbvio, porque você não quer perder o cara, mas se eu vejo que não tem saída, eu torço por ele, eu fico feliz e dou meus votos aí para ele É, seguir. É, te E falo provoca, que, né, tá, não sei o se você vai importante é entrar. o colaborador sair de portas abertas também, né? Sempre, né? Construiu. Acho que você trouxe muitos engajamentos, né? Então são muitos pontos importantes para que eu gosto muito de transformar o ecossistema do colaborador, né? Uhum, Entra funcionário, vira colaborador e aí se torna um cliente interno, uhum. né? Então, quando a gente consegue estar próximo, assim, que nem você construiu toda a tua jornadinha aí bacana, a gente tem isso. Eu não sei se você vai puxar, na minha cabeça tá puxar aqui o podcast do Vini Dias, que veio para cá e trouxe pra gente, né? Não qualificar um profissional, né, e ele ir embora para o Embora. mercado é pior do que ficar com um profissional não qualificado no time, né? Uhum. Era isso que você ia puxar, Rê? Não, eu ia falar mais ou menos que a gente tem que saber que esse é o jogo, esse é o game. Então, naturalmente, esse profissional vai deixar a hora que você treina, ele se qualifica, ele vai se destacar no mercado, ele vai se destacar internamente, e a tendência é ele sair e você já saber que você tem que estar treinando outra pessoa para substituir ele. Então, tem que esperar ele sair para você começar a ir atrás de outra pessoa. Então, esse é o jogo. É que nem você que trabalha em condomínio, sabe? Ah, esse profissional tá comigo no condomínio, mas uma hora ele vai pegar um outro cliente meu e vai virar personal. Eu vejo um monte de gente que trabalha com assessoria em condomínio. Não, mas o personal roubou o meu cliente, tava dando aula para mim, agora pegou o personal. Esse é o jogo, esse é o game. Não adianta a gente ficar reclamando e aprender a lidar com isso. Acho que esse nome que você chama de o jogo, desculpa, chama gestão. Quando a gente conhece, a gente está aqui nessa mesa para falar, é É, gestão. Então, é uma coisa que eu acho que a Paty vai falar daqui a pouco, então eu vou segurar o spoiler, mas saiba jogar o jogo que você está jogando, parceiro. Você está aqui, você está buscando esse conhecimento aqui através desse capítulo, justamente para te elucidar melhor. E agora a gente vai para o outro extremo. A gente tem o extremo daquele professor já qualificado, já treinado, capacitado, querendo sair da academia, e tem aquele outro chegando, que aí está chegando da faculdade. Hoje em dia, a faculdade, a natação, na minha época, eram 2 anos, hoje às vezes é um semestre, às vezes nem prática tem, e tem faculdades que nem natação tem. A USP, por exemplo, tirou da grade curricular a natação, e aí chega esses profissionais que não estão bem preparados. Como preparar eles para a rotina da piscina? olha, eu sempre falo, né? A natação é o primeiro emprego que você vai arrumar. É o Porta primeiro, de entrada, a porta de porta de entrada. entrada no mercado. Exatamente. Então, lá na academia, nós temos o programa de estágio, né? Eu tenho outras modalidades que eu cuido lá, não só a natação em si, mas tem o programa de estágio. E aí nós formamos esses estagiários para serem futuros profissionais, futuros professores, né? Então, a ideia é contratá-los se tiver a vaga, se tiver o perfil e tudo mais,
para ficar com a gente. Então, nós damos treinamentos constantes para os estagiários e para os professores também. Eu sempre chamo os professores para participar dos treinamentos, e quando tem um treinamento mais específico de professores, eles participam também. Então, não só os professores novos, mas os professores já antigos de casa, né? Eu tenho um professor lá, braço direito meu, que tem mais de 20 anos de natação nas costas, tem facilidade com fala, em dar aula, então ele sempre me ajuda com os treinamentos nesse processo aí de Que formação legal. para professores e estagiários, né? Então tem treinamento teórico, treinamento prático. Quando eu faço reunião de alinhamento com a equipe, ele sempre participa para a gente bater os pontos que precisam ser melhorados, trabalhar estratégias, tudo em cima da nossa proposta e da nossa metodologia. Vou entrar de novo aqui, perdão, mas porque esse gap, isso daí é muito legal. Ouvir isso é muito legal e eu tenho certeza que você está aí atrás da televisão, do teu computador, do teu tablet, celular, você está ouvindo isso e você fala, putz, eu já pensei nisso. Eu sempre penso isso. Eu já ouvi o Bruno falando, eu já ouvi o Amilcar falando aqui num podcast nosso mesmo também. E eu percebo nas nossas mentorias que a gente dá com a Anfíbia, que o pessoal não executa. Chega ali na hora, é atropelado pelo dia a dia, né? A maioria, o nosso maior gap é que o gestor, ele é o operador também, né? Ele é tudo, ele é só pra... Como você consegue fazer isso lá na companhia? Olha, como eu falei, né, eu tenho esse professor que ele é o meu braço direito ali, ele gosta também de estar ali nessa questão do aprendizado, do desenvolvimento de professores e estagiários, e com o dia a dia, como ele está na borda da piscina, todo dia acompanha algumas aulas, ele vê alguns pontos falhos que precisam ser melhorados e a gente sempre conversa, ele sempre traz algumas coisas para mim. E ali na borda ele também dá uns toques para os professores mais jovens, né, estagiários, enfim. E aí a gente conversa, ele fala: "O que que você acha da gente fazer um alinhamento, fazer um treinamento? Vamos desenvolver?" Ele monta, me manda, vê se você acha que tá legal, o que que precisa mudar, o que que precisa melhorar. Então a gente sempre precisa buscar na nossa equipe alguém referência, né? Alguém com conhecimento e que seja ponta firme ali dentro do seu dia a dia para te ajudar. Sempre vai ter alguém ali e sempre vai ter alguém que gosta de fazer isso, né? Legal. Então, ele, como eu falei, ele tem mais de 20 anos aí de profissão, então ele ama natação, assim, ele respira natação. Então, é a pessoa certa que eu encontrei dentro da equipe para me ajudar nesse processo. Muito bom. E durante essa passagem dele, sua pela piscina, quais indicadores você considera indispensáveis para medir a qualidade da aula, sendo natação infantil, adulto, bebê? Olha, como eu falei, né? A gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Então, o professor, como a gente falou aqui, precisa estar motivado e engajado dentro daquele propósito ali que ele está, e estratégia é a alma do negócio. Tem que ter estratégia para trabalhar com cada grupo, cada faixa etária. Eu falo que o professor ele precisa entender o processo de cada idade. O que que se passa em cada idade? Olha, a criança de 3 anos, o que que acontece na fase de desenvolvimento dela? O bebê, a criança de 5, a criança de 7, cada um tem a sua característica e sua fase. Então, é importante que ele entenda e saiba. Mas o erro que eu vejo muito grande por aí dentro das academias é, o cara contrata o profissional, tem academias que contratam por período, por exemplo, e aí contrata o profissional, olha, eu vou te contratar para o período da manhã. E o cara é especialista para trabalhar com adulto, natação com condicionamento. Só que ele tem 3 aulas de bebê, uma na sequência da outra, aulas de crianças de 3 e 4 anos e uma aula de condicionamento. E aí, você acha que ele vai É. se desempenhar bem na função, sendo que o objetivo dele, a formação, o negócio dele é trabalhar com condicionamento? Ele também precisa do emprego, óbvio, se ele não quiser, ele não aceita. Mas muitas academias, eu acho que pegam um profissional de natação e não foca naquilo que o professor é especialista, Não encaixa a né? peça, Não né? encaixa exatamente. Eu acho muito importante você trabalhar com aquilo que você se identifica, com a faixa etária que você se identifica. Isso faz a diferença. Isso é uma questão lá para frente, né, que fala quando a gente fala do espelho d'água, né, quando a gente fala Uhum. de ajustar para o perfil do cara, não adianta, né, o pessoal fala, se você avaliar um peixe por escalar a árvore, você sempre vai ter a pior performance do mundo, né, Sim. então é muito legal isso que você trouxe, parabéns, É. Paty, é muito, muito importante isso você, gestor, então você fica abrindo o processo seletivo, a primeira
primeiro gap que também vejo, que o pessoal só abre processo seletivo quando a água bate lá naquela, né? Exatamente. Então não tem uma periodicidade do processo seletivo, não tem uma periodicidade, um planejamento para fazer esses treinamentos, e conforme você vai fazendo os treinamentos, você vai identificando novos líderes, novos caras com amor naquilo, naquele assunto, né? Então é muito legal você planejar não só a tua metodologia, não só a sua questão, mas a tua equipe. Você olhar para a tua equipe e ter esse carinho especial com os feedbacks, com a estratégia. Você usou a palavra que eu adoro, estratégia, né? Para quem joga xadrez é como você ter a rainha e querer utilizar ela como peão, colocando um dia, cada dia ela é uma pecinha para frente e comendo na lateral, e ela tem várias outras utilidades e você não está utilizando. Mas voltando ainda no feedback, Paty, como dar esse feedback constante e esse feedback ser visto como crescimento e não como uma crítica pessoal? Porque muita gente leva para o lado pessoal, ela não está chamando a atenção de fulano porque é amigo, mas o meu ela chama atenção o tempo todo e fica levando para aquele lado pessoal. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica pé da vida quando você chama, principalmente para dar um feedback negativo, quando você recebe uma reclamação pontual de algo. Famosa crítica que a- construtiva. Exatamente, a pessoa sempre acha que ela tá certa, que aquilo não tá justo. Então, o feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, é muito importante para você ajustar aquilo que precisa e o positivo para você motivar quem precisa ser motivado, né? Mas as pessoas precisam entender que nada é perfeito, ninguém é perfeito, né? Não vai ter aula perfeita, então os erros vão acontecer e as pessoas precisam estarem abertas a receber esses feedbacks. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vou dar um feedback negativo, por exemplo. Eu chamo na minha sala para conversar. Quando eu chamo, eu falo, Fulano, eu preciso falar com você. Vem aqui na minha sala um pouquinho. A pessoa fala, vixe, lá vem bronca. Quem Falo, nunca, olha, né? calma. Daí eu sento e a gente precisa ter um certo cuidado, ainda mais hoje em dia, para falar com as pessoas, né? A forma como a gente vai transmitir esse feedback para você não ser agressivo ou para a pessoa não se sentir assediada, enfim, são várias questões Tá aí que a gente difícil tem. hoje, né? Então, hoje em dia tá difícil. Então, eu sempre exponho o lado positivo dela, né? O quanto ela é uma profissional boa dentro daquela proposta ali. E aí eu trago o feedback negativo na sequência. O que aconteceu na aula X? Eu tive uma mãe me pontuou tal coisa. O que aconteceu? O que, né, de repente ali no seu planejamento não funcionou? E aí a pessoa me explica o que aconteceu, e aí eu venho em cima dessa fala com o meu feedback e o meu ponto de vista. Olha, vamos melhorar essa estratégia? Se a gente trabalhar dessa forma, né? E aí, aos pouquinhos, você vai transformando esse feedback negativo ou uma reclamação, enfim, numa coisa construtiva e ajuda a melhorar o que precisa ser melhorado. Então, a gente precisa ter cuidado e ponderar as palavras, é muito importante. Então vem muito com aquela, é o elogio, aí você faz a crítica, você sugere a mudança e depois o elogio de novo. Sim. Uma coisa que eu sugiro muito para os gestores, quando a gente faz as consultorias, é a gente ter algo padronizado de avaliação. Então, de tempos em tempos, a cada 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses, você tem 10 itens, 15 itens. O Bruno, que é o homem da planilha, ele traz todas as avaliações e você avalia todo mundo igual da mesma maneira. Então, ele já está preparado, então todo mundo está sendo avaliado e você entrega essa avaliação. Então, ele não sente que ele só vem falar comigo naqueles momentos. Não, então deixa tudo claro, todo mundo é igual dentro daquela equipe. Mas, Paty, como Deixa eu só pode? cortar, desculpa, rapidinho, porque a Paty traz uma coisa muito rica na palavra dela, né? Ela fala, eu pergunto o que que aconteceu. Hoje eu vejo que muitos líderes, muitos coordenadores, na ansiedade de atender o cliente que reclamou, já chega com a bazuca no ombro e, pô, mas o que que aconteceu? Não dá tempo de contextualizar a situação. Né? As pessoas já vão para cima disso, que é o que eu falo. Você falou das minhas planilhas, você falou, acho que você está falando da ferramenta 4Ps, você está falando da avaliação, que a gente tem 45 pontos para avaliar o professor e periodicamente tudo, mas se você virar míope das planilhas, míope do Excel que eu falo, ou seja, você vai olhar só números, você vai esquecer que quem está atuando para você é um ser humano. E o Exato. ser humano, ele é passível de falhas, né? Como você falou, ninguém é perfeito, né, Paty? Você mandou muito bem. Então, quando eu começo os meus feedbacks, eu sempre lembro para eles, você é um ser humano.
tudo que eu vou falar a partir de agora, depois de tudo, é situacional. Foi uma situação que aconteceu. Não leve para o pessoal, porque a maturidade das pessoas hoje estão muito fragilizadas. Exato. Como você falou, tomar cuidado com palavras, tomar cuidado em não parecer agressivo, tomar cuidado como é que você falou? Assédio? Assédio, tudo, tá deixando a gente, nós, a liderança, que a gente precisa apertar o parafuso, muito inseguro de Uhum. dar aquele aperto, porque não sabe. Então, a gente tem que preparar isso. É muito legal o que você trouxe, Patrícia, foi muito enriquecedor. Quem perdeu, volta aqui, ó, deve estar uns 30, 40 segundos atrás. Volta e ouça toda essa palavra da Patrícia. Ela construiu a forma certinha de você conseguir conduzir esse cara. E eu tenho certeza que os teus liderados, Patrícia, eles sentem confiança em você. Eles estão vendo que você está um alicerce. Você está perguntando para ele o que aconteceu, você está ouvindo, você está contextualizando a situação e está dando uma solução. Ó, Uhum. vamos para evitar que aconteça novamente. Você não está falando, você foi muito ruim, isso é perfeito, Patrícia. Adorei o que eu vi. Eu dei dicas para o gestor, agora eu vou dar dica para os professores. Também não espera o gestor te Boa, chamar boa. para você saber. Quando alguma coisa deu ruim, você sabe que deu ruim. Eu tenho um exemplo, uma vez estava dando aula no Pinheiros, eu e uma outra professora, estava ministrando aula e os avós estavam na arquibancada. Aí eu vi que o avô aquele dia estava conversando demais com a avó. Falei, "Ixi, já não tá gostando." Eles se comunicando, falando, apontando para a piscina, né? E aí ele saiu, eu vejo ele saindo, depois eu vejo ele entrando na sala da coordenação e ele conversando com a coordenadora. Aí acabou a aula, eu pedi pro professor que estava comigo, falei, você consegue começar a próxima aula? Que eu vou falar com a coordenadora? Não consigo. Aí eu cheguei na sala, a coordenadora, nossa, Renato, eu precisava falar com você. Eu falei, não, Rita, eu preciso falar com você. Ela me olhou, por que não? Porque eu dei aula anterior, o avô, ele não tá contente, porque ele acha que a neta tá mais avançada na turma, ele quer que ela sempre seja a primeira. Eu falei que eu não vou colocar ela em primeira em todas as aulas, eu tô explicando para ele, tô no processo, ele ainda não entendeu o processo, mas eu tô explicando para ele, eu tô pegando ele no final de todas as aulas e estou explicando o processo, por que ela está nesse nível comigo. Renato, ele veio, mas ele falou isso, eu não estava entendendo o que que era, obrigado por ter vindo falar. Então, já desarma todo mundo, né? Já Uhum. também libera e também mostra a proatividade do profissional. Você está ali para dar aula, mas também está olhando o ambiente. Você está olhando se o pai está gostando, está tendo feedback, você está no dia a dia. Então, não espera a coordenação também vir falar com você, né? E Perfeito. aí, Paty, como ensinar então esse feedback se transformar em ação? Porque muitas vezes o professor dá justificativa e fazer ação no dia seguinte é a dificuldade. Exatamente. Falando ainda um pouquinho do feedback para puxar todo esse gancho aí, eu falo assim para os professores: ninguém é feliz todo dia, todo mundo tem problema, todo mundo tem dor de barriga, imprevisto acontece, mas os seus alunos não têm nada a ver com isso, né? Eu sei reconhecer quando um professor também não está bem, quando eu vejo que alguma coisa está acontecendo, a gente precisa ter essa empatia pelo próximo, porque é ser humano, que você falou, né? Estamos trabalhando com seres humanos, ninguém tem sangue de barata. Então, é importante a gente ter essa empatia. E aí você deu o feedback. Então, vamos construir a estratégia para melhorar esse ponto. E aí a gente acha o caminho ali correto para aquela idade, para aquele planejamento, e aí vamos aplicar na prática, e aí depois você me dá o seu retorno para ver se deu certo, se funcionou isso que a gente elaborou juntos. É a relevância, né? É o Exato. famoso, quando você faz isso, constrói isso, você está delegando e não delargando, né? O que eu sinto hoje é muito delargado. O pessoal contrata, que nem você falou, e delarga. Entrega um manual de condutas, tá aqui, espera que o cara leia o manual de condutas e aplique Uhum. aquilo, mas você não está próximo, você não está acompanhando, você não vai, né? E o que o Renato trouxe junto é você tá fácil hoje no mercado se destacar. Se você fizer o básico e profissionalmente fazendo, você vai se destacar de muita gente. Agora, se você seguir essas duas dicas aqui que a Patrícia trouxe e o Renato também concluiu, isso eu estou falando para você, professor, tá? Você vai se destacar muito. E aí, você, gestor, que está aqui ouvindo a gente, você vai começar a ver um outro mundo nas tuas piscinas. Fiquem contentes com isso. A importância do gestor estar presente no dia a dia, estar monitorando, ele tem que estar ali no operacional junto. Eu tinha hábito, quando eu era gestor, de tempos em tempos, eu sentava na borda da piscina e assistia a aula, do começo ao fim desse professor. Eu colocava um rostinho positivo e um rostinho com triste do outro lado. E tudo que ele fez de positivo, como a Paty falou, é importante você elogiar, que a gente tem hábito, às vezes, só de criticar, então elogiava. E aí depois tinha a parte, então começava com o elogio, aí falava, ó, essa parte não foi legal por causa disso, e já dava a sugestão, como a parte falou, então, que tal fazer isso nas próximas aulas? Ó, isso também não foi legal, que tal fazer isso? Aí quando eu fosse avaliar daqui 2, 3 meses, ó, lembra que eu falei com você? Você ainda não conseguiu melhorar nesses pontos que eu já conversei com você.
está com alguma dificuldade? Precisa da minha ajuda? Precisa de um treinamento? E a parte positiva, lembra, eu já tinha elogiado você, você continuou, que bacana. Então, você está no dia a dia e está dando essas informações positivas, negativas, é importante na construção desse profissional. Sabe o que Mas, você me lembrou rapidinho? é, Desculpa, mas vixe, você me lembrou da estratégia que a gente fala na Anfíbia, né? Do Geraldo e da Bárbara. O Geraldo e Bárbara é uma autoavaliação que eu aplico nas minhas equipes. Então eu faço um Google Forms bonitinho, eles têm ali os pontos que eu normalmente, quando eu faço isso que o Renato faz, de sentar lá e acompanhar todas eles, eu peço para eles se autoavaliarem. Então são os mesmos, eh, 4 vezes 6, 24, né? Uhum. 24 avaliações, pontos avaliados, que eles vão se avaliar, avaliar um melhor cara que ele e um pior cara que ele, sem citar nomes. Ele só tá ali, por favor. Então, daí o Geraldo é todo mundo, geral, e a Uhum. Bárbara é os melhores. E aí eu Uhum. consigo quantificar isso, daí eu adoro planilha, boto tudo e faço uma reunião semestralmente, mais ou menos, falando, gente, ó, o nosso índice de Geraldo tá assim, nosso índice de Bárbara tá assim. Vocês fizeram, vocês sabem aonde vocês têm que puxar ou não para sair dessa zona. Vocês querem estar aqui ou vocês querem estar ali, é de vocês. Exato. Agora, quando vocês tomarem essas escolhas, depois que vocês se posicionarem nessas escolhas, eu vou ter que tomar outra escolha também, né? Uhum. Então eu deixo bem claro para eles e a gente segue aí navegando na questão. e os novos professores, ou recém-formados, ou estagiários, ou com poucas experiências, eles não têm repertório, às vezes, de lidar com situações difíceis, com reclamações de pais. Como você preparar essa equipe? Olha, reclamação é um problema, né? O ser humano nasceu para reclamar, mas tudo bem, faz parte. Até a gente reclama, não é mesmo? Quando a gente não gosta de um serviço, de alguma coisa. Mas a gente precisa estar aberto. Nós trabalhamos com serviços, né? E é o que eu falei, ninguém é 100% e a gente não vai agradar todo mundo. Então, quando a gente recebe essa reclamação, por exemplo, veio uma reclamação de uma mãe X de uma aula. Eu escuto, né? Às vezes a pessoa vem pé da vida, não adianta você falar nada naquele momento, então você tem que ser um bom ouvinte, porque nada vai ajudar, né, naquele momento. Então você pega a reclamação e fala: eu vou entender o que aconteceu e eu te dou um retorno. E para as coisas melhorarem, a gente vai se ajudar. Eu sempre deixo claro a importância do nosso acolhimento às famílias, né? E eles se sentirem bem lá na academia, né? Se eles procuraram lá o ambiente, é porque eles querem se sentir bem, né? Bem-estar, né? O que a gente entrega lá. Então, é importante que ele se sinta bem e seguro. Então, eu sempre falo, vou te ajudar, porém, eu preciso entender o que aconteceu com o meu professor. Chama o professor para conversar, para entender o que que aconteceu. Tem professor que já se antecipa. Ó, já me manda mensagem, já fala, ó, a mãe da fulana vai te procurar, porque aconteceu isso, 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 e às vezes o professor tá pé da vida, converso, entendi o contexto, esclareço algumas coisas ali no momento para reportar para essa mãe. O que que todo mundo fala, ai, que é chata, ai, porque é a avó. Eu sempre falo, gente, vó é vó. E a mãe tá entregando o bem mais precioso da vida dela na tua mão. Se ela não se sentir segura, lascou. Então, assim, ela tá reclamando de algo que de repente ela desconhece, ela não entende. Você explicou o objetivo da sua aula? Você explicou o porquê disso, o porquê daquilo? Se ela não entende, ela vai falar o que ela acha mesmo, o ponto de vista. Então, eu esclareço com o professor. Tem professor que fica bravo, eu falo, calma, faz parte, é assim mesmo. Ela de repente não entende, né? Ou tem pais que entendem muito e fazem algumas questões técnicas ali que você fala, realmente precisa ajustar, mas vamos tentar dar a volta por cima. E aí eu vou e converso com a mãe, explico, ó, o objetivo da professora, o que que ela quis fazer com aquilo, né, que está dentro do planejamento e que o filho está se desenvolvendo bem, aí eu vou tentando acalmar e acolher para ela se sentir mais segura. E eu falo assim, essa questão que eu falei, né, da mãe se sentir segura, o primeiro dia de aula é crucial. A mãe precisa te conhecer, né? Você precisa se apresentar, se mostrar empática por aquela fulana que de repente está aflita, porque piscina não é brincadeira. Então, assim, o primeiro dia de aula ali, você precisa conquistar não só a criança, mas tem que conquistar a mãe também. Conquistando ela se sentindo segura, Vai embora, vai né? embora. Não, eu não tenho nada a acrescentar nisso, a não ser reforçar aqui, acho que é a segunda ou terceira vez que você fala uma palavra muito rica para tudo isso. A gente é prestador de serviço
E quem está nos consumindo, está consumindo o serviço é a empatia. Você usou aí umas 3 ou 4 vezes, eu fui contando aqui nos dedinhos, que é o segredo. Você tem que lembrar desse modo, né? E outra coisa, só que vocês trouxeram, o Rê trouxe o avô, você trouxe a mãe, e tem para a maioria das pessoas hoje em dia, para quem lida ali no poder aquisitivo mais alto, tem as babás. Sim, E aí, quem faz meu treinamento, quem já fez algum curso meu, vai lembrar do que eu falo nesse momento. Seja o melhor amigo das babás. Porque exatamente. passo a palavra para você, Patrícia. Agora, pela primeira vez, inédito nesse quadro, o Bruno vai ficar quieto, vai deixar o convidado falar. Babá, gente, elas dominam, elas acompanham as crianças mais do que os pais que não conseguem estar ali no dia a dia. E a babá, se a mãe entregou o bem mais precioso dela na mão da babá, pensa a responsabilidade dessa mulher, né? Que é uma funcionária. E aí ela tá ali com todos os receios dela. Então ela vai querer proteger mais que a mãe, mais que a avó, mais que todo mundo. Porque ela tem que garantir o emprego dela e cuidar de uma criança que não é dela, né? E essa babá vai criando um amor, né? Tem babá que, nossa, parece filho dela, né? Então, assim, só que às vezes acontece uma coisa e aí chega todo distorcido no ouvido da mãe, né? E aí é onde gera todo o problema, toda a reclamação, e a gente precisa entender todo o contexto do que aconteceu. E aí, a babá, dentro dessa postura, a mãe tá lá trabalhando que nem maluca, né, com todos os problemas dela. E aí liga a babá ou manda uma mensagem: Olha, seu filho não, ele teve que ser retirado da aula de natação. A mãe fica maluca. Ela liga lá querendo matar todo mundo, xingar todo mundo, porque a babá deu o ponto de vista dela. Essa mãe tá toda atarefada lá. E vem a babá aí com uma situação, complica tudo. Então, assim, a gente tem que ser o melhor amigo da babá também. Tem que ganhar essas babás Que eu resumo isso, eu falo e deixar assim. tudo esclarecido para elas. E você tá falando aí, né? O teu filho saiu da aula porque a gente sabe que deve ser um Guilherme, deve ser um Gustavo, deve ser um Bernardo da vida, né? Parece que tem algumas crianças que têm o nome certo para ser o Tem. terrorista das aulas. Mas a gente tem que lembrar que para você, professor, para você, gestora, aquela criança está dando trabalho naquela meia hora ou 45 minutos da tua aula, para essa babá, ela fica 12, 15 horas com essa criança. Então, Sim. na hora que ela te entrega essa criança, é aquela meia hora que ela quer olhar o Instagram dela, ela quer fazer o TikTok dela. Então, na hora que você trava isso, você está ganhando uma inimiga. Tenha certeza disso. Exato. Eu acho que uma palavra que é chave nesse momento é o vínculo. Então não adianta a gente começar o aprendizado se a gente não tem vínculo. Vínculo Sim. com a criança e vínculo com o responsável. Então Uhum. tudo começa no vínculo. Se você já criou esse vínculo, depois você pode fazer o que quiser, até ter que eles cometer uns pequenos erros, que você já tem aquela proximidade para conversar, para ter a compreensão. Uhum. Então, o primeiro passo do professor, da coordenação, é criar vínculo com esses responsáveis, criar vínculo com a criança. Isso é importante. E indo para outro ponto que a gente já começou a abordar, Paty, que é a formação. Você falou Uhum. da importância de a gente ter essa formação desses profissionais, trazer alguém da equipe interna para fazer essa informação, mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de motivar essa equipe, incentivar esses professores estagiários a investirem na formação continuada. Alguns dizem, ah, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, desculpas são um monte. Ah, esse final de semana eu vou fazer tal coisa. Como incentivar os professores nessa formação contínua? Olha, como eu falei, né, quando a gente faz as reuniões de alinhamento, reuniões estratégicas, enfim, eu sempre falo a importância de buscar o conhecimento. Eu falo, a gente precisa ter segurança naquilo que a gente aplica e entender o que a gente está fazendo. E aí, como eu falei, né, piscina não é brincadeira, né, é muito sério. Então, você precisa entender o que está acontecendo ali, né? A mãe, o pai, o responsável paga por um serviço que você precisa entregar qualidade, né? Ainda mais no ambiente onde eu tô. Então, assim, eu sempre tento incentivar, mando um curso gratuito, olha, tem algo na plataforma da metodologia que a gente trabalha, a sua pós-graduação, que é onde eu tô, que é muito legal, faça uma pós-graduação. Quando você mandou a proposta, né, da pós-graduação, eu enviei no grupo, todo mundo se interessou. Óbvio que nem todo mundo conseguiu, por conta de disponibilidade de tempo, por conta de grana, enfim, mas tenho professores lá na pós da minha equipe que são professores que eram estagiários, recém-contratados, consegui incentivar para essa área da natação e buscar esse processo de formação. Então, é importante a gente mostrar a importância
de estudar, de ter conhecimento, de se aprimorar, porque senão vem outra galera aí, ó, e te dá um banho, te dá um baile, e você precisa estar preparado para responder as perguntas do dia a dia, né? Como eu falei, ao mesmo tempo que tem pai e mãe ali que não entende muito da coisa, tem gente que entende bastante, tem muita gente que não é leiga, e internet está aí também, né? É o que eu ia falar. Então, é importante você ter um conhecimento técnico e para isso precisa estudar, precisa ler, precisa gostar. Como E o Bruno aí, falou que eu pesquei ela, na verdade ela que me pescou, porque ela levou, são 6 profissionais, né, que estão com a gente que na legal. Parabéns, pós-graduação. Patrícia. Ela conseguiu incentivar 6 profissionais estarem fazendo um curso de 1 ano e meio, que não é um investimento barato, é um investimento alto Uhum. por ser uma pós-graduação, mas não é fácil, acho que é uma dor constante dos gestores aí do outro lado fazer essa formação. Com certeza, com certeza. E o gancho que você estava falando aí, o meu maior medo hoje é o chat GPT, as IAs da Sim. vida, porque o pai tá ali na borda da piscina, ele pesquisa rapidinho e vem aquilo cru, imagina, a inteligência artificial pesquisou o mundo inteiro, entregou um monte de coisa. Se você não tiver atualizado, né, você vai ser derrubado por isso Vai. e se você não tiver a escuta ativa que você falou e a Uhum. comunicação assertiva. Então, acho que isso foi muito legal, foi muito bacana isso. E como tornar um ambiente colaborativo? Como você recomenda isso nas equipes aquáticas? Porque o aprendizado também às vezes surge dentro da própria equipe, um auxiliando o outro. Sim, eu sempre falo, não é cada um por si aqui, nós somos uma equipe. E a partir do momento que você é uma equipe, um precisa ajudar o outro, e não só pensar no seu, né? Só no seu umbigo. Se você tá vendo que o colega tá com uma dificuldade, dá um toque, ajuda, me procura, né? E juntos vamos, né, alinhar ali, desenvolver da melhor maneira. Mas todo mundo precisa pensar como equipe e ter um ambiente ali amigável, né? Todo mundo eu falo assim, ninguém precisa se amar, mas todo mundo precisa se respeitar. Respeitar. É o profissionalismo, né? Tem que ser. E uma Exatamente. coisa que eu acho que nesse episódio já ouvi várias vezes, e toda vez vem assim, puxa, Bruno, é o gancho do proatividade. É o gancho da proatividade, que é uma das Uhum. características que a Sim, gente desenha no Anfíbia, né? Os 4 P's do profissional aquático. E a proatividade que o Renato falou, então já viu que deu gap na tua. Quando Sua eu falo aula, gap, né? Deu ruim na tua aula, antecipa o coordenador. Essa questão de buscar conhecimento, tudo, quando eu fiz a minha pós de psicomotricidade, eu fui negociar com a direção que eu tinha e pedi 30% de bolsa. Não pedi 50%, não pedi tudo. Sabe? Eu falei, é um conhecimento que eu vou levar para fora. O que uhum, que eu, em contrapartida, vocês pagam 30% para mim e eu me disponibilizo a dar o conteúdo que eu aprender lá, eu compartilho com a equipe. uhum. Então, isso que você trouxe, Paty, é muito difícil de se alcançar, mas é muito bom quando se alcança, né? O professor já está olhando ali, então normalmente tem aula vaga. Daí ele vai, hoje é o desafio do É o celular celular, na borda da piscina, né? Mas se ele conseguir ter essa visão que tipo, putz, já que eu estou de aula vaga, eu vou entrar na aulinha do meu amigo aqui do lado para ser o segundo professor, ou só aprender mais, ou só, vira um clima tão gostoso, né? Eu tive a Sim. oportunidade de trabalhar com uma equipe assim, engajada desse jeito, foi muito enriquecedor para mim. Foram 2 passagens que eu tive na Manuel dos Santos e que foi muito enriquecedor, assim, ter uma equipe assim e ver as coordenadoras incentivando isso. E isso que eu cheguei macaco velho na Manuel dos Santos e peguei 2 coordenadoras assim, meio que recém-formadas, dois, Uhum. 3 anos de mercado, mas atuando num nível de liderança que eu falei, caramba, olha eu aprendendo de novo. Foi muito gostoso esse momento. acho que você falou um ponto importante também do gestor tá no dia a dia, tá presente, que nem a parte tá fazendo a pós junto com a equipe. E uma vez eu fui dar curso na Aqua Sport, que tem o Anderson, que você deve conhecer. Uma vez eu dei o curso e ele fez o curso junto com a equipe. Eu falei, é importante, às vezes, o gestor estar presente, estar nessa Sim. formação e tá incentivando, porque você também é o exemplo. Não é Hum, só falar, você tem que também dar o exemplo. Sim. Perfeito, E eu acho que perfeito. uma dúvida aí de quem está do outro lado, que a gente falou às vezes da reclamação, a reclamação chega do pai, é o bem mais precioso. Quando alguém comete um erro comigo, eu sou mais maleável do que comete com os meus filhos. Então, eu já chego com os dois pés. Como ele lidar? Qual que é o primeiro passo do gestor quando a reclamação chega? Por onde começar? Bom, assim, tem a reclamação formalizada, né? Por e-mail, vai para Ah, direção, vai para essa todo dói. mundo. Não. E tem a reclamação lá pessoal que a mãe, o responsável, enfim, chama para falar. Cara, quando a reclamação é formalizada,
Você vai buscar o que aconteceu e responder da melhor maneira, ou ligar, né? Muitas vezes eu gosto de responder por e-mail para aquilo realmente ficar formalizado, né? Mas quando eu vejo que o negócio tá conturbado, eu ligo. Ou eu agendo uma reunião. Eu gosto do tete a tete, sabe? De conversar com a pessoa Sim. pessoalmente, que fica melhor assim pro o entendimento, né? Mas quando vem a reclamação, é o que eu falei, a gente tem que ouvir. Ouvir, entender o ponto de vista da pessoa. Eu tento esclarecer alguns pontos, né, que me cabem ali no momento e vou buscar informação. Eu sempre falo, eu vou buscar, eu preciso ouvir o meu professor também, né? Eu estou te ouvindo, mas eu preciso entender com o meu professor também o que que aconteceu. É importante a gente ouvir o outro lado, né? Como a gente diz, né? Toda história tem três lados, o meu, o seu e a verdade. O que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu. Então, eu busco, falo que eu vou entender com o meu professor. Se for necessário, eu assisto pela câmera, porque todos os ambientes lá são filmados. Eu Genial. assisto um pouquinho da aula para entender o que, que pode ter acontecido ali que não foi legal. Então, eu busco todas as informações, mas de antemão ali eu tento esclarecer já algumas coisas para a pessoa se acalmar um pouquinho e entender que aquilo vai ser resolvido. Show de bola. E a dificuldade, quando você recebeu, você conseguiu ter a melhor Uhum. situação, como fazer para aquela situação não se repetir depois? Porque se o pai ou o responsável vê que aquela situação está se repetindo, como ajustar tudo? Aí esse probleminha vira um Eu, problemão, né? Aí você fala, tá vendo? Eu conversei com você e nada resolveu, né? Aí você Aí, fala, aí agora ferrou, né? O que eu vou fazer? É crucial o ponto do feedback, né? Fazer o professor enxergar o erro também, se houve um erro diante daquela reclamação. Vamos assistir sua aula. Senta aqui do meu ladinho. Abro a uhum, câmera lá, vamos ver o que que tá, qual foi o ponto aí que não foi legal. O que que você acha que dá para melhorar? Vamos melhorar isso? Vamos fazer dessa forma? Então é importante fazer o professor se ver dando aula, se ver no ponto que ele errou, né? Para ver, para ele, putz, é verdade, vacilei. cortar aquela coisa que ele quer justificar, né? Porque na cabeça dele, sem ele enxergar o que aconteceu, Uhum, fica difícil. Mas também chega um momento que é crucial, que poucas vezes a gente fala, né, em podcasts, essas coisas, porque a gente está sempre trabalhando o cenário otimista. Fala, ah, faz assim, pega o sim, que o livro fala, faz a fórmula que o livro fala que vai dar certo, e às vezes não dá certo. sim, Porque muita coisa dessas que a gente falou lá no começo do episódio do ser humano, tem que ver se o ser humano tá afim também. é. Porque às vezes, se você conseguir analisar, se você acompanha, você já sabe que é um cara que está mais pé para fora da canoa do que dentro da canoa. Uhum, E aí você vai ter que tomar aquela decisão que, pelo menos para mim, é sim, o dia mais difícil. Só essa semana foram 3 nas minhas equipes, que é desligar desligar. o Uhum, colaborador. Chega uma hora que, infelizmente, você tem exato. que ter a postura de gestor. Uhum, Você fez uma, fez duas, o problema não recorre, você chegou próximo, você entrou na água. Às vezes eu caio na água e falo, então, ó, amigão, vamos lá, vou te mostrar como que faz. Aí eu caio na água, daí ferrou pra ele. Eu falo, ó, só que a partir de hoje, quando eu entrar aqui na água, saiba que o sarrafo aumentou. Depois de mim, com certeza, se você não conseguir entregar igual, você vai ser fritado. Vai ser fritado, desculpa, eu não gosto de usar isso. Essa semana foi muito dolorida para mim, porque eu eu tive que imagino. tomar essa atitude com 3 colaboradores meus, que eu apostei, que eu defendi, né, na escuta e tudo, mas não mudaram. Então chega uma hora e fala assim, amigão, tua vida, tua carreira, tua jornada. Eu estava aqui para te ajudar. E ao mesmo tempo eu tive um cara de 7, 8 anos atrás que me mandou um áudio. Poxa, Brunão, hoje eu apliquei aquilo que você falou, né? Eu cheguei, o cara tava conturbado, eu falei, calma, se eu tô aqui é justamente para que você não fique assim. Vamos conversar? E aí a gente escutou tudo e foi muito gostoso. Mas é a vida do gestor, gente. É. Tomar decisões. Exatamente. E as decisões nem sempre são fáceis. Para mim é dificílimo fazer isso. Eu fico de coração partido, Né? né? Um dia que você vai trabalhar, você fala, caramba. Chegou. Mas quando a pessoa tá patinando, você já deu os feedbacks, você já tentou fazer todos os ajustes possíveis, você já sentou lá na aulinha dele, falou, meu, ó, posso te ajudar nisso, 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 se a gente melhorar isso, aquilo. Vamos conduzir dessa forma. Pega a reclamação, tenta ajustar e o negócio continua patinando, você fala, cara, não dá. Não vou ficar dando burro em ponta de faca e nem secando gelo. Porque isso aqui não vai sair daqui, isso aqui precisa melhorar. Eu tentei tudo que eu podia. Eu sou responsável por essa melhora, Eu né? sou responsável por essa melhora. O cara não tá se ajudando e não tá fazendo também para melhorar, então infelizmente não tenho o que fazer. Aí, ó,
Ó, vocês levantaram um ponto que nem estava na pauta, mas eu vou ter que trazer para a mesa, porque é uma dor que eu vejo muito dos gestores, vocês que estão na prática. E qual é o momento que a gente percebe que a gente tem que desligar esse funcionário? Porque hoje está difícil contratar novos profissionais, Tá. está difícil capacitar esse profissional. Às vezes fala, não, é melhor eu ficar com ele, pelo menos vai ser mais difícil eu trazer um outro. Que momento que você fala, não, agora deu, é melhor eu desligar ou é melhor eu segurar? Como ter esse feeling de saber o momento de desligar o funcionário? Ótimo. Quando É, você fala, cansei. Cansei, cara. Pô, toda aula chega atrasado. Você já falou que não é pra chegar atrasado. Um dia eu falo, gente, imprevisto acontece, mas todo dia? já não é Caramba, sai mais imprevisto, né? doido. Aí quando vira pra gente Exato. previsto, né? Quando É, vira pra gente previsto, será que ele vai chegar ou não? Dor de cabeça, dor de barriga, todo mundo tem, mas toda semana. E aí você vai tentando. Aí mamãe reclama, pô, Patrícia, de novo atrasada. Pô, a aula, pô, o professor não tem paciência, mais aquilo. E aí você vai tentando e vai fazendo do seu professor, não, vai melhorar, você vai prometendo mundos e fundos e vai conversando e conversa com todo mundo e tenta ajustar. Aí chega uma hora, eu falo, cansei, não dá mais. Só eu vou me desgastar sozinha? Não vou, gente, sinto muito. Eu entendo, eu também sou mãe, né? Eu também sou cliente de algum lugar e eu quero ser bem atendida, eu entendo aquela pessoa, eu tenho Exato. empatia por aquela reclamação também, por aquela ser humana. Então, assim, não dá, tá na hora de fazer a troca e começa a mexer os pauzinhos pra E, fazer a troca, a e vocês me lembraram substituição. aqui, trazendo, tem um pênalti oculto nisso, né? Quando a gente insiste num profissional que não está respondendo, que não está dando, Uhum. porque você acaba contaminando a sua equipe. Você Exatamente. acaba desmotivando porque a tua equipe começa a olhar assim, tá vendo, ó, o cara chega sempre atrasado e não E nada acontece nada. acontece. É, Então você não dá consequência, a tua equipe começa, de repente você começa a ver a qualidade geral da tua equipe. Então eu imagino que a tua equipe você deva ter mais de 12 na piscina, professores, sim, né? Então, de repente você vê por causa de uma, é a famosa laranja podre no cesto. Então, se você não tirar exatamente. logo, você tenta, você tira, lava, tenta, mas se Uhum. não tirar logo, você está envenenando o resto da tua equipe, né? Então, eu aprendi isso logo no Exatamente. começo da minha carreira de coordenador. A primeira coisa que era o Cassiano Leal, meu gerente. Cassiano Leal chegou, sentou comigo e falou: Brunão, demore para contratar, desligue rápido. Não perca tempo. Só que se a gente só consegue, principalmente hoje que está com dificuldade, a gente só consegue isso quando a gente volta lá no começo desse episódio. Lembra que a gente falou? Planejamento, periodicidade do processo seletivo. Não espera chegar nesse momento, senão você fica refém, que nem o Renato falou agora. Uhum. Putz, eu tenho que tirar ele, mas não tenho carta na manga, não tenho bala para fazer isso. Vou abrir um processo seletivo, vai passar 15 caras ruins para daí um dos três desses ruins eu ver que tem um potencial para trabalhar. Esse é o jogo, parceiro. e sem contar também que é a sua cobrança, porque a gestão de cima vai te cobrar. Então, ou você Exato. contratou errado, ou você não fez a capacitação, você não fez o controle. Então, se você também tem um receio, porque é um ponto que você também cometeu alguns erros Sim. nesse processo. Então, não é fácil. E eu brinco que é que nem um relacionamento, é o dia a dia. Para ter uma pessoa do meu lado que vai me trazer mais problemas do que me auxiliar no dia a dia, então é melhor eu me desligar dessa pessoa. Então, não é fácil. Não. E e qual é o seu maior conselho que você daria, Paty, para o gestor que quer construir uma equipe forte, motivada, preparada e capaz de entregar aulas de alto padrão todos os dias? Olha, esse é difícil, hein? Vou te falar que eu brinquei aqui só porque É, tem uma palavra que eu não queria, tá? não vai me Tá entender escrito assim, para não. encerrar aqui. Eu falei, não, não Não. vamos encerrar que o papo tá bom, o papo É. tá rico. Gente, olha, não é fácil. Nada é fácil na vida, porque se fosse fácil, né? Não seria tão divertido, né? A gente precisa do desafio do dia a dia e ser gestor é desafiador demais. Demais. Saber lidar. Eu tenho uma equipe hoje com 50 colaboradores, entre Olha só. professores e estagiários. São 50 cabeças, 50 perfis. Então, assim, é assim, é suado. Então, primeiro precisa partir de mim, né? Ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito séria e eu gosto das coisas muito certas, mas eu também sou muito justa e humana, que eu acho muito importante, como eu vou falar de novo pela quinta vez, a questão da empatia, né? Você saber que daquele lado tem um ser humano. Eu tenho a questão da razão, né? Porque, como eu falei, eu sou muito justa, mas eu também tenho a parte da emoção. Então, assim, você precisa
conhecer o seu colaborador, saber como você fala com cada um e fazer daquele departamento, daquele ambiente, uma coisa amigável, uma coisa gostosa de querer estar lá, ser descontraído, passar ali, brincar, dar oi, cumprimentar, sorrir, tirar onda, vai lá, assiste um pouquinho da aula, fala, nossa, que legal, que, né, vê as crianças ali no dia a dia, sobe numa outra aula, né, vê o professor, conversa. Então, tem que partir do gestor, construir uma relação de amizade, uma relação leve, não pode ser pesado. Tem que ter a cobrança, sim, porque a gente é cobrado também, né? Tem que ter a cobrança de um bom serviço, porém, junto com a cobrança, tem que ter essa relação leve. Você tem que deixar o ambiente leve, o negócio tem que ficar equilibrado. Então, e assim, você precisa ser organizado, né? O gestor tem que ter organização, planejamento, igual eu tenho meu caderno ali de tarefas, enquanto eu não dou um check em tudo que eu fiz, eu não fico, né? Então, eu tenho que estar, eu tô presente todos os dias lá, né? Só não tô agora, né? Mas eu tô Uhum. presente lá, eu procuro conversar com todo mundo, e dentro das reuniões, eu tento trazer isso para eles também, que nós somos uma equipe, independente de qualquer coisa, ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém, mas somos uma equipe, precisamos abraçar a causa e entregar o melhor para o nosso aluno. Isso é profissionalismo, Isso. né? E é entender, é maturidade. Que hoje em dia Exatamente. o mundo não está maduro Uhum. em qualquer região, né? Eu tenho muitos amigos engenheiros, eu tenho amigos médicos, eu tenho amigos de tantas áreas que estão passando por esse perrengue. Então, né, o pessoal está chegando rápido, daí a gente já teve o hiato dos sêniors, vamos contratar sênior porque o sênior vem maduro. Mas aí ele se encontra no mercado e ele começa a ser jogado de canto, aí ele fica isolado. Então a gente tem que ter Sim, esse equilíbrio, né? tem que ter equilíbrio e ajudar esse E colaborador a se ajudar a criar esse desenvolver clima. ali dentro, um clima legal e a se desenvolver dentro do trabalho. Mas acho que a parte fala a importância de você estar presente no dia a dia Sim. da operação. Às vezes fica atrás fazendo o Das planejamento, as burocracias. burocracia, Parte compra e administrativa lá. venda, escala, e a gente Uhum. acaba não conseguindo estar presente. E aí, para finalizar, agora sim, Bruno, para finalizar, Não quero. como juntar tudo isso e criar uma cultura interna onde todo mundo entende que ele faz parte da experiência e do processo de aprendizado do aluno? Olha, que pergunta difícil. É. Só nenhuma foi fácil hoje. Ai, que pergunta difícil. Bom, lá na piscina tá todo mundo junto, né? Trabalhando junto. Então, tem que funcionar, o negócio tem que rodar. Aí, eu falo assim, para o bom trabalho funcionar direitinho, né? Para a gente ter um bom trabalho, a engrenagem ela precisa rodar, né? E aí, para essa engrenagem rodar de uma forma positiva, todo mundo precisa ajudar, todo mundo precisa trabalhar, ter o espírito de equipe. Porque é o que você falou, se a gente tem uma laranja podre lá, o negócio cai. Eu falo, gente, a gente trabalha com pessoas, vocês trabalham com crianças. Então, assim, óbvio que você não precisa estar sorrindo o tempo inteiro, mas, gente, que delícia trabalhar com criança, que delícia você estar ali naquele ambiente, querendo ou não, um pouquinho mais descontraído, mas assim, é importante você se doar Boa. para o próximo. Então, essa relação que eu vou tentando construir e trazer para eles e fazer com que eles entendam também. Porque não adianta a gente ficar falando palavra motivacional, videozinho motivacional. Ótimo. Ah, óbvio, um dinheirinho é bom, tal, mas assim, tem que ter o outro lado da coisa Tem também, que né? ter. Só que essa palavra que você trouxe, engrenagem, não sei se você já ouviu essa dinâmica, já teve a oportunidade. Você dá as 3 engrenagens pro pessoal e tenta fazer eles juntarem. Se você Uhum. juntar 3 engrenagens, é que eu só tenho 2 mãos, mas uma aqui, e botar a terceira aqui, na hora que essa roda, essa vai rodar isso aqui, ela trava. Elas travam. Então, Uhum. se você não tiver alinhado com essas engrenagens, elas vão Ela- travar. Uhum. E se elas estiverem soltas, essa aqui roda, essa aqui não roda. Então você tem que alinhar todo mundo para quando uma roda, roda a outra, roda, roda. Então isso é importante fazer com 50, né? Uhum. Eu tenho também quase 50 hoje colaboradores comigo em condomínios diferentes. Que Então, desafio, né? nossa, desafio, porque e aí a maioria da minha equipe são os mesmos, mas como funciona para um público? Como funciona para o outro público? Então, são desafios, é o que São você falou, é desafios. desafio, é difícil, mas a gente tem um jargão, né, dentro do gestor à deriva que não é tão fácil, nem tão difícil.
É trabalhoso. É Tem. trabalhoso, Acho que exatamente. quando você trouxe uma coisa que depois eu vou querer ver teu dia a dia, porque é um gap meu, mas organização, ter o planner check ali, ter o checklist para fazer ajuda bastante, né? Então, ferramentas o mercado entrega bastante. Uhum. Agora, cabe, assim como a gente falou do funcionário, a gente falou do funcionário que vira colaborador, que vai virar cliente interno, às vezes a gente tem que ver as nossas cresces. A gente tem um monte de dificuldades para crescer, e a gente tem um monte de gente aqui, passou já mais de 340 episódios de podcast, primeiro lugar do podcast, para ajudá-los a construir isso. Né? Patrícia, meu, É. eu não quero encerrar. Estou aqui brigando com o pessoal do E bastidores, uma não vou última terminar. coisa, assim, o gestor ele precisa se doar, né, pro próximo. Muitas vezes aquele cara só quer ser ouvido, né? Quantas vezes já Uma sentaram carência, na né? minha mesa, começa a falar, a pessoa chora. E aí eu venho, né, com toda a minha psicologia, né, com toda a minha experiência, bagagem e tento, né, trazer uma visão daquilo que vem acontecendo para a pessoa entender. E eu falo, eu tô aqui para te ajudar. Vamos juntos. Isso é importante. Não ser o carrasco que só cobra, que não, que isso. Não, você tem que se doar e falar, vamos junto, eu tô com você. Nós somos um time. Isso é importante. Para finalizar, Paty, queria que você deixasse suas redes sociais, ou quem quer saber mais pra Paty, onde que acha, LinkedIn, Instagram, onde acha a Patrícia? LinkedIn, Paty Benhossi, Instagram. Meu Instagram não é profissional, não, tá? Tem mais sobre mim lá E do que. fechado, né? Ele é fechado. Tem umas coisinhas da época que eu dava personal, eu dava muito personal de natação infantil, muito assim. Aí eu tive que parar um pouquinho, né, para essa área da gestão, mas tudo Paty Benhossi. Paty com Y, Benhossi com 2 S e I. Muito obrigado, Paty. Agradecer a sua presença, agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo. Entre no site, procure seu material. A Sobrasa, trabalhando prevenção aquática, todos os dados de prevenção dentro do site da Sobrasa, sobrasa.org, plataforma Educar, com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swimtrax, acho que é caro ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, você manda a aula para o aluno, ele finaliza a metragem, você já compartilha nas redes sociais, vai com seu logo, com seu nome, agregando valor ao seu trabalho. A Raizo, nova metodologia do mercado, com metade do preço do concorrente, e a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para a sua região. 11 982 71 5497. Agradecer muito a sua presença. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido, compartilha com alguém que você conhece, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal para fortalecer a marca, ou se você quer ser um apoiador, entra ali no YouTube, você pode ser o apoiador com valor super baixo, ou até mesmo no Instagram, sendo também um dos nossos patrocinadores. Então, muito obrigado para vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Paty. E até a próxima entrevista. Abraço. Tchau.